Professor Tiago, pode começar. Eu já coloquei para gravar. Bom dia a todos e todas, boa tarde a quem estiver no continente europeu. Uma alegria participar. Pessoal, eu já perdi a conta já de quantos eventos do Iberojur, mas algumas dezenas, eu creio eu. Desde o primeiro do Congil, na Lusófona na Universidade do Porto até aqui, eu acho que já algumas dezenas de eventos. Mas é uma alegria participar mais uma vez. Agradeço ao professor Fábio, a toda a equipe do Iberojur pelo convite. Eu sou o professor Tiago Oliveira Moreira, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu até conheço aqui a professora Gabriela, também já conhecida de longa data. E eu vou moderar aqui esse painel sobre ambiente global e sustentabilidade. Então, nós temos quatro trabalhos a serem apresentados. Temos 1 hora de painel. Então, vou fazer a seguinte divisão: 15 minutos para cada um. Eu preferi atribuir 15 minutos para cada um, e aí, se tiver alguma necessidade de debate, perguntas, a gente vê o que é que faz ao final. Ou a gente pode invadir o próximo painel, ou pode, sei lá, de repente trocar e-mails pelo chat, deixar as perguntas registradas, algo desse tipo, para tentar otimizar o tempo de fala de cada um. Até porque eu sei como é a gente apresentar um trabalho e alguém chegar e dizer: você tem 8 minutos, 7 minutos, 5 minutos. É realmente bem complicado. Então, sem mais delongas, o primeiro trabalho, pessoal, é de Antônio Carlos Efing, Natália Michelini Paviani, Paulo Vitor Gonçalves Vieira Camers, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Legislação para o futuro sustentável, direito de reparo de eletrônicos na União Europeia, os desafios do pós-consumo. Por favor, nos 15 minutos. Bom dia, professor Tiago, tudo bem? Bom dia aos colegas, boa tarde para aqueles que estão em Portugal. A minha colega Natália vai compartilhar alguns slides que nós elaboramos. Deu certo aí, Natália? Todos estão conseguindo enxergar? Sim? Bom, então, mais uma vez, um bom dia a todos. Como o professor Tiago comentou, meu nome é Paulo Vitor Camers, estou com minha colega Natália Paviani e elaboramos esse trabalho junto com o nosso professor Dr. Antônio Effin, que é intitulado Legislação para o Futuro Sustentável, o Direito de Reparo de Eletrônicos na União Europeia e os Desafios do Pós-Consumo. Esse trabalho nós elaboramos em decorrência de uma disciplina realizada no âmbito do programa de pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que é justamente no âmbito do direito do consumo e sustentabilidade. Então, contextualizando um pouco do nosso trabalho, ele parte da premissa que hoje ocorre um aumento do lixo eletrônico. Isso se deve, entre muitas razões, ao hiperconsumo, que é o ato de comprar produtos que às vezes não têm necessidade, um estímulo do mercado, também da própria sociedade, em adquirir produtos ao invés de consertá-los. Também a obsolescência programada, que é o ato dos fornecedores de produtos e fabricantes de elaborar produtos que já têm um prazo de validade. No caso de hardwares, peças que podem se danificar com o tempo de maneira mais fácil, que o reparo é mais difícil. E no caso de software, no caso, atualizações que são impossíveis em aparelhos mais antigos. Também isso se deve a políticas de resíduos sólidos, ainda que essas políticas tenham como objetivo dar uma destinação adequada ao lixo eletrônico e ao lixo em geral, não é sempre que consegue dar conta de todo o aumento do lixo eletrônico que ocorre no mundo hoje. Então, essa é uma contextualização do que nos levou a escrever um pouco sobre isso. E nesse contexto de hiperconsumo, obsolescência programada e a sociedade atual, surgiu um movimento intitulado Right to Repair. Esse movimento ele tem origem nos Estados Unidos, nos primeiros anos do século XXI. Ele ocorreu justamente como uma resposta dos consumidores à obsolescência programada, à necessidade de sempre estar adquirindo um produto. E isso foi um contrário, então, às práticas de obsolescência programada e às restrições que os fabricantes colocavam para dificultar e impossibilitar a reparação de produtos pelos usuários. Então, até quando um produto poderia ser arrumado, algumas restrições para aonde levar esse produto ao conserto também traziam uma indignação aos usuários, e isso
foi a origem do movimento Right to Repair. Então, essa proposta da União Europeia, que é a Lei do Reparo, que nós vamos falar um pouco mais para frente, ela também está em consonância com o objetivo 12 da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O objetivo 12, ele busca assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, e ele ocorre justamente para ser uma tentativa de mitigar esse hiperconsumo. No momento que a Comissão Europeia ela apresentou essa proposta de legislação, ela trouxe alguns dados para justificar a relevância dessa proposta. E entre esses dados que foram trazidos, calcula-se que cerca de 35 milhões de toneladas por lixo são produzidas todos os anos com os produtos que foram descartados cedo demais ao invés de serem consertados e reutilizados. E isso leva ao mercado europeu um prejuízo anual de 12 bilhões de euros. Além disso, 261 milhões de toneladas de gás carbônico de emissões equivalentes são uma consequência desse descarte de produtos no momento que eles ainda poderiam ser utilizados ou consertados. Então, a Lei do Reparo, que foi recentemente aprovada no âmbito da União Europeia, foi em abril de 2024, então ainda nesse ano, ela dispõe que qualquer pessoa que tem interesse em consertar um produto eletrônico poderá entrar em contato diretamente com o fabricante para fazê-lo. Esse produto, ainda que o prazo de validade, de garantia, na verdade, tenha sido expirado, ele poderá ser consertado. E os fabricantes, eles têm como obrigação oferecer consertos e ter instruções e peças de reposição suficientes disponíveis. É interessante destacar que essa legislação ela tem como objeto os produtos eletrônicos, no caso, bicicletas elétricas que estão utilizadas com frequência hoje, celulares, elas estão incluídas na legislação, mas no momento que a União Europeia ela discutiu um pouco sobre esse projeto, ele colocou um rol um rol exemplificativo, alegando que isso poderia ser ampliado com o futuro. Então, caso surja um produto novo que venha a ser utilizado com frequência e também surja a necessidade de que esse produto seja incluído na lei do reparo, não há nenhum óbice na legislação para isso. E, no momento da aprovação da proposta, foi colocado um prazo para que os Estados-membros da União Europeia pudessem incluir em sua legislação nacional disposições sobre isso. E a União Europeia também deverá criar um portal online, onde os consumidores poderão procurar oficinas, lojas de aparelhos antigos consertados ou interessados em comprar aparelhos com defeito. Então, os objetivos da legislação, levando em consideração tudo que foi exposto até esse momento, é justamente combater a obsolescência programada, diminuir os resíduos eletrônicos e, consequentemente, reduzir as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. E, com isso, promover a economia circular e evitar que os produtos que ainda poderiam ser utilizados ou consertados fossem descartados. Então, eu passo agora a palavra à minha colega Natália, que vai falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Então, saindo dessa parte de contextualização e entrando mais especificamente no nosso trabalho, ele tinha como objetivo analisar essa nova legislação, né, entender como, em que medida essa legislação ela pode contribuir para mitigar os efeitos do pós-consumo, né, e promover um futuro sustentável, também inspirando outros países a fazerem o mesmo. Então, dentro dos resultados alcançados, que a gente quis destacar aqui, primeiro deles, e talvez o mais importante, é esse combate à obsolescência programada, né? Porque o direito do reparo, ele acaba tornando menos vantajoso para o fornecedor diminuir a vida útil dos equipamentos eletrônicos, porque, em contrapartida, para o consumidor vai passar a ser mais vantajoso buscar o reparo, mais acessível também economicamente, buscar o reparo dos seus aparelhos ao invés de adquirir um novo. Então, representa uma quebra aí na estratégia de obsolescência programada. Além disso, promove a economia circular, porque a partir do momento que esse aparelho ele é reparado, ele retorna para a cadeia de consumo, né, ao invés de ser descartado e se tornando, portanto, resíduo sólido. E também representa um incentivo para que os fornecedores invistam na qualidade, na vida útil dos produtos, porque quanto mais cedo esses aparelhos apresentarem algum defeito, antes os fornecedores vão ter que oferecer esse reparo e para um maior número de consumidores. Então, também é economicamente mais vantajoso para os fornecedores agora investir na vida útil, na qualidade dos produtos que eles colocam no mercado.
Eu quis trazer também o artigo 5º, número 3 dessa legislação, para mostrar que também os países, os fornecedores com sede localizada fora da União Europeia, também vão ter que se adequar a essa legislação caso queiram colocar os seus produtos no mercado europeu. Então, justamente partindo da lógica, né, que a gente tem de que todos os membros da cadeia de consumo são também responsáveis pelos danos causados ao consumidor, né, por defeito no produto, etc. Tanto o fabricante quanto o mandatário, o importador, o distribuidor, todos eles podem ser igualmente responsáveis por esses defeitos e também terão a obrigação de oferecer o direito de reparo, se adequando, portanto, à legislação europeia. E como o objetivo desse trabalho é formar um artigo completo mais futuramente, né, nós pretendemos também trabalhar no nosso artigo sobre como essa legislação pode influenciar, pode servir de inspiração para a realidade brasileira. Porque o Brasil ele é um país riquíssimo em recursos naturais, e o que torna ainda mais urgente e emergente que nós, que nós preservamos esses recursos. Os resíduos de equipamentos eletrônicos, segundo a ONU, são os que mais crescem no mundo, representam 50 mil milhões de toneladas de resíduos por ano. Então, e são resíduos que eles contêm substâncias que são perigosas para o meio ambiente, né? Que podem contaminar o solo, a água, o ar, emitem gases de efeito estufa. Então, e o Brasil ele não possui uma política de resíduos eletrônicos eficiente. E então, o reparo de equipamentos ele seria uma forma de usar esses recursos de forma mais eficiente e responsável e evitaria o desperdício e o consumo excessivo. Segundo a Universidade de São Paulo, poderia evitar a geração de até 42% de resíduos, considerando um cenário aí de 10 anos. Então, seria uma quantidade bem expressiva de resíduos sendo evitado com políticas públicas nesse sentido. E é importante também destacar que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, ele tem essa previsão de que o consumidor ele pode buscar o conserto dos aparelhos que apresentem defeito, com um prazo aí de 30 dias, para que o fornecedor responda a esse pedido, mas ele também estabelece alternativas, como a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço. E muitas das vezes o consumidor ele pode requerer essas alternativas antes mesmo de tentar o reparo do produto. Então, não existe um real incentivo da legislação brasileira para que o consumidor busque os reparos, né? Muitas vezes é mais vantajoso para o consumidor simplesmente pedir o dinheiro de volta ou substituir o produto. Até porque não existe também uma obrigação do fornecedor em fornecer instruções para que o consumidor faça o reparo por conta própria, né, de forma independente. Então, em todos esses pontos, essa legislação europeia ela pode servir de inspiração para o Brasil, para também, assim como os Estados Unidos e outros países que estão discutindo também direito de reparo atualmente, para criar políticas públicas nesse sentido. Então, acho que era basicamente isso que a gente tinha para apresentar. Eu agradeço a atenção de todos e estou disponível aí, eu e o Paulo, para caso alguém tenha alguma pergunta. Muito obrigado. Realmente afeta todo. Quem nunca teve um produto a ser reparado, né? Afeta o cotidiano de todos nós. Mas muito obrigado pela objetividade na apresentação. Parabéns pela importante temática. Vamos passar para o segundo trabalho a ser apresentado. Denise Pires Fincato, Jennifer Paganini Citron do Amarante e Grace Peglow da Silva, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Nômades digitais, um novo direito para um novo perfil de trabalhador. Por favor. Bom dia a todos que estão no Brasil, boa tarde para quem está em Portugal. Bom, eu sou a Grace, a minha colega Jennifer, que também está presente, e junto com a nossa professora Denise Fincato, da PUC do Rio Grande do Sul, nós fazemos parte de um grupo de pesquisas de novas tecnologias, processo e relações do trabalho, e desenvolvemos uma pesquisa sobre trabalhadores nômades digitais, que vamos apresentar aqui, um grupo cada vez mais numeroso no mundo inteiro. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, só um minutinho. Aqui. Vamos ver.
Conseguem enxergar? Sim. Você vai apresentar aqui. Meu computador está pensando um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Já deu certo. Feito? Então, tá ótimo. Bom, seguindo então, trata-se de uma nova dinâmica laboral que só se tornou possível com a modernização e popularização de algumas ferramentas da tecnologia de informação e comunicação a partir do final do século XX. A partir de 2010, bem dizer, com a quarta revolução industrial, o desenvolvimento tecnológico fez com que as nossas relações migrassem para o ciberespaço. E com as relações de trabalho não foi diferente. A tecnologia não só encurtou as distâncias, como suprimiu o deslocamento entre casa-trabalho e trabalho-casa, e o ciberespaço se tornou um novo local de prestação de serviços. O teletrabalho, como é chamado, pode ser classificado de diversas formas, de acordo com o local de onde o trabalhador presta o seu serviço. Home office em casa, telecentros, que são aqueles centros criados pelas empresas mesmo para essa finalidade, telecótades, que é a mesma coisa, só que no âmbito rural, ou simplesmente de qualquer lugar, desde que tenha acesso à rede mundial de computadores. Nesse contexto, a tendência de internacionalização das instituições e empresas tornou-se também a internacionalização das pessoas. A pandemia do Covid-19 não só confirmou essa hipótese, como também aumentou a tendência. O home office foi a alternativa mais eficaz para as atividades adaptáveis, ocupações foram reinventadas e muitos empreendedores passaram a depender diretamente dessas tecnologias de informação e comunicação. O teletrabalho móvel online causa uma desterritorialização do trabalho, permitindo que o trabalhador mude frequentemente de país. Estes são os nômades digitais que são objeto do nosso estudo. Uma espécie de teletrabalho transnacional, caracterizado por exercer suas atividades fora da dependência das empresas, por estar ora em um país, ora em outro, sendo a internet o meio suficiente para a realização do trabalho. Aqui existe um cruzamento entre o direito do trabalho e o direito internacional privado, porque as relações de trabalho se conectam a mais de um ordenamento jurídico, tornando a resolução de conflitos um pouco mais complexa. Mas antes da gente analisar o direito posto e avaliar a sua efetividade, é indispensável compreendermos um novo perfil de trabalhador que foi criado diante dessas circunstâncias, que apesar da fluidez que a pós-modernidade lhe confere, busca também garantir condições dignas para realizar suas atividades em seu próprio tempo e espaço. Pode-se dizer que mais do que... Deixa eu passar o slide aqui para vocês. Pode-se dizer que mais do que uma espécie de teletrabalho, o nômade digital é um verdadeiro estilo de vida, porque apresenta fortes características da modernidade líquida. Eles se preocupam mais com ser do que com ter, né? É mais ontológico do que material. Não fazem distinção entre atividades manuais e intelectuais, nem tanto entre estudo, trabalho e tempo livre. Domenico De Masi diz que é uma coisa só. Eles arriscam mais, se dispõem a enfrentar novos desafios. Eles também têm a consciência de que o mundo está em constante transformação e, por isso, optam por trabalhos casuais em detrimento de projetos a longo prazo. São flexíveis em muitos aspectos, mas o tempo é uma coisa que eles fazem questão de controlar, para que possam organizá-lo priorizando a satisfação pessoal. Estão sempre em busca de uma qualidade de vida melhor, condições de saúde, educação, lazer, segurança.
e da inspiração e realização que um novo local pode lhes trazer. O fácil deslocamento no mundo globalizado permite que essas pessoas busquem isso em qualquer lugar do mundo. Na verdade, a história marcada por eventos sociais migratórios, né? Desde a pré-história, quando os nômades pastoris buscavam recursos naturais essenciais para a sobrevivência. Depois, com a industrialização, ensejou o êxodo rural para os centros urbanos. E agora, na pós-modernidade, os nômades digitais, eles caçam informações. Diante disso, é claro que esse estilo de vida não é para qualquer pessoa. É preciso ter equipamento adequado, acesso pleno à internet, o domínio dessas ferramentas tecnológicas e a capacidade financeira para custear essas condições. Mesmo assim, um dos maiores escritórios americanos especializados em migração, o Fragment, estima que em 2035 exista 1 milhão de nômades digitais no mundo, porque cresce o número de profissionais que priorizam vagas remotas e flexíveis, mesmo com salários mais baixos. Os valores sociais mudaram, né? O trabalho não é mais o centro da vida da maioria das pessoas de como eram em gerações passadas. Por isso, aquele empregado talentoso, com seu nível elevado de conhecimento, sai dessa condição de hipossuficiência inerente a todos os empregados e passa a ter um maior poder de negociação com o empregador. Para o nômade digital, pouco importa a natureza jurídica do vínculo que ele mantém com o tomador de serviços. E é considerando essas peculiaridades de um novo perfil de trabalhador é que passamos à análise das normas jurídicas. Então, eu vou seguir a apresentação daqui. Como a colega Grace expôs, a gente faz um estudo inicial sociológico para apresentar esse novo perfil de trabalhador, que é um perfil de trabalhador diferente daquele que estamos acostumados. O Brasil, apesar da reforma de 2017, na consolidação das leis trabalhistas, o Brasil tem um perfil bem protetista quanto ao empregado, por entender que ele não tem poder de barganha quando da negociação, quando da venda da sua mão de obra para o empregador. E agora nós estamos vendo uma mudança nesse cenário. Quando nós falamos de nômades digitais, são pessoas que têm elevado conhecimento não só das tecnologias de informação e comunicação, mas do próprio trabalho que essa pessoa vai desenvolver. As profissões mais comuns que conseguem aderir a essa nova realidade de nomadismo digital são as profissões de, por exemplo, desenvolvedor, de programador, dessa categoria de gente que trabalha com desenvolvimento de software, desenvolvimento de produtos eletrônicos, que podem ter essa disponibilidade de não depender de um espaço físico e também ter um conhecimento tão específico que tem o poder de barganha quando da contratação de emprego com o seu empregador. E é a partir disso que surgem determinadas questões. Se, por exemplo, a lei existente no Brasil, tendo um cunho protetista, pode beneficiar pode beneficiar o nômade digital tanto quanto um trabalhador hipossuficiente. No Brasil, foi a partir da resolução de número 45 do Conselho Nacional de Imigração, vinculado ao Ministério de Justiça e Segurança Pública, que pela primeira vez o país reconheceu a atividade de nômades digitais. Isso aconteceu em 2021, muito interligado e fomentado pela pandemia da Covid-19. Todavia, mesmo com esse reconhecimento da categoria de nômades digitais, e hoje em dia existe um visto específico para pessoas que venham para o Brasil intitulados nômades digitais, não há uma legislação que regularize o exercício das atividades laborais nessa modalidade de teletrabalho. E apesar de, quando a gente fala de um contrato que envolve um nômade digital, a gente acredita que há
especificidades no contrato, por exemplo, foro competente, lei aplicável, a gente pode achar que pode ser um contrato já moldado e que a pessoa, então, talvez não teve um poder de barganha tão grande quanto se imaginava, e nesse caso ela pode invocar, sim, uma hipossuficiência e pedir uma legislação mais favorável. E como que fica tanto o empregador que contrata essa pessoa pensando que tem um regime jurídico determinado e então pós o fim do vínculo trabalhista, o nômade digital se sente prejudicado e busca a aplicação de outra legislação. E uma das coisas mais importantes é quando nós pensamos no foro competente, na legislação aplicável, as ações que envolvam reclamações trabalhistas, a gente remete ao caput do artigo 651 da CLT do Brasil, que diz que a competência se firma pelo local de prestação dos serviços. Portanto, a ação trabalhista tem que ser proposta no local da última prestação de serviços, mesmo que o empregado resida em outro lugar e mesmo que a empresa tenha sede em outro lugar. Contudo, quando a gente pensa na aplicação do caput do artigo 651, nós estamos fixos a um território nacional geográfico, havendo fronteiras físicas intransponíveis. Mas quando a gente fala de nômades digitais, a prestação de serviços deles não está adstrita a um território geográfico. Na verdade, a prestação de serviços deles se dá no cyberespaço. E como nós legislamos o cyberespaço? Na verdade, eu acho que o direito enfrenta esse dilema desde o boom da internet e vem se perguntando como legislar essa terra que até agora ninguém conseguiu ter uma jurisdição eficaz o suficiente. Então, como a colega anteriormente falou, a gente precisa se socorrer não somente do direito trabalhista, como também do direito internacional privado. E, claro, no caso concreto, analisando todas as peculiaridades, podemos ver se os países têm convênios ou acordo entre eles, para o caso específico de trabalhadores nessa modalidade e tudo mais. Mas a nossa pesquisa foi o mais ampla possível, buscando uma solução ideal para todo e qualquer caso, sem considerar peculiaridades. Então, diante disso, quando a gente tem um conflito de leis no espaço, a gente pode se socorrer de algumas alternativas. Nesse caso, a gente pode levar em consideração que será aplicado a lei da nacionalidade do agente, ou a lex rei statis, que é a determinação, citai, perdão, que determina a aplicação da lei do local onde a coisa está situada, que seria o local de prestação, não, que seria o local da empresa, e a lex loci regi actum, que seria, então, o nosso caput do artigo 651, que determina a aplicação da lei do local onde o ato foi realizado, conforme estabelecido no artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Todavia, a gente esbarra de novo na questão de como determinamos o local de prestação de serviços, se o local de prestação de serviços é no cyberespaço. Então, alguns autores do mundo inteiro começaram a flexibilizar e ressignificar o conceito do local de prestação de serviços. Como poderíamos considerar o local de prestação de serviços quando falamos do cyberespaço? De acordo com o manual Martim Pino Estrada, o conceito de local de prestação de serviços em relação ao teletrabalho, e aqui a gente entende nômade digital como uma subdivisão, uma categoria do teletrabalho, é interpretado de forma abrangente. Nesse contexto, a lei aplicável é aquela do país onde a prestação de serviços é recebida e não necessariamente onde o trabalhador está fisicamente localizado. Então, uma das soluções encontradas pelos legisladores, pelos juristas e estudiosos do direito, foi entender que, então, passamos a considerar o local de trabalho o local onde a prestação de serviços foi recebida, onde aquele desenvolvedor enviou seu
seu código, seu software, seu programa. No momento que foi recebido, é entendido que aquele local é o local de prestação de serviços, portanto, é aquela localidade que vai ter foro competente para julgar a ação. Pode passar. Bom, concluindo, a gente entende que tratando de nômade digital e essa nova categoria de trabalhador que surgiu muito com o boom da internet, as leis trabalhistas atuais não são suficientes para lidar com a natureza transacional e fluida do nomadismo digital. E como a minha colega mencionou antigamente, na pré-história nós já tínhamos a imagem de nômades, quando eles tinham que se mover de tempos em tempos para outras localidades para conseguir recursos suficientes para subsistir. Mas atualmente, essa ideia de nômade digital é muito mais uma faculdade do que uma necessidade. Para muitos nômades digitais, o trabalho é uma parte integrante de um estilo de vida mais amplo. E, por fim, nós concluímos que, na moldura atual do nomadismo digital, a sugestão em termos de lei aplicável e foro competente pode ser um tanto complexa de determinar, dados os fatores multifatorais desse novo grupo de trabalhador. No entanto, coadunando com a maior parte da doutrina existente até agora, é o princípio do lex loci laboris, que é do local de prestação de serviços, e aqui flexibilizado para entender onde o serviço foi recebido, é o local adequado para isso. No entanto, ressalvados, como eu acho que em todo e qualquer caso que quando falamos de direito, é importante notar a determinação da lei aplicável pode variar em razão de N fatores, seja pelo próprio contrato pessoal firmado entre o empregador e o trabalhador nômade digital, quanto à natureza do trabalho, a duração da estadia do nômade em cada país que ele irá morar e os aspectos próprios e únicos de cada caso concreto, que a gente sempre tem que olhar cada caso sendo um caso único, não existindo uma lei universal que seja aplicável para todos. Bom, parabéns. Muito obrigada. Excelente explanação. Eu bem que queria ser nômade digital e viver aí no Porto, trabalhando, ministrando minhas aulas, fazendo minhas pesquisas. Não seria má ideia. É sempre um problema essa falta de normas em relação ao trabalhador migrante, né? Eu que sou juiz-migrantólogo também, vejo isso em outras categorias que o imigrante é impedido de exercer sua profissão. Isso, creio que o Brasil, uma hora, ele vai ter que regulamentar isso, nem que seja tributando ou dizendo que tem que receber o dinheiro aqui, alguma coisa desse tipo. Mas não pode ficar alheio a essa regulamentação. Parabéns mais uma vez. Bom, vamos passar para o próximo. A próxima painelista é a Gabriela Soldano Garcês, da Universidade Católica de Santos, o direito à cobertura universal de saúde sob o olhar da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, numa estrutura baseada em direitos humanos. Por favor, Gabriela. Bom, boa tarde a todos, bom dia a todos, a depender do fuso horário, né? Primeiramente, é um prazer reencontrá-lo, professor Tiago, muito obrigada pela oportunidade de estarmos de novo no mesmo painel. Como já fui apresentada, meu nome é Gabriela Soldano, eu sou professora permanente aqui do PPGD, do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu, em tanto mestrado quanto doutorado, aqui da Unisantos, da Universidade Católica de Santos, da onde eu falo, em Santos, no estado de São Paulo. Aqui a gente tem duas grandes linhas de pesquisa. Ou o discente vai estudar direito ambiental, ou o discente vai estudar direito internacional. No meu caso, eu acabo, dentro dessa pesquisa, me encontrando um pouquinho nas duas áreas por conta do direito à saúde e por conta da questão de direito internacional dos direitos humanos. E eu fui colocada nesse grupo porque eu faço a sustentação, a justificativa para a necessidade de implementação de uma série de parcerias pelo ODS 17 da Agenda 2030 em razão da sustentabilidade.
Então, eu parti do pressuposto de que nós temos inúmeros desafios à implementação do direito humano, corretamente implementação, do direito humano à saúde, que já está previsto desde a DUDH, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e que tem sido, sim, abordado em diversas iniciativas políticas e jurídicas internacionais, até porque foi o seu conceito veiculado pelo Comentário Geral de número 14. E só que, infelizmente, ele ainda é um direito humano, social, que está longe de ser implementado de forma adequada em todo o mundo, de forma certa de todo mundo. Então, é incluído, e por conta disso, incluído na Agenda 2030. Para que a comunidade internacional sinta a obrigação, ainda que a Agenda 2030 seja um instrumento de soft law, não vinculante, para que essa sociedade internacional, tanto estados quanto organizações internacionais, nos clássicos sujeitos de direito internacional, mas também nos atores não estatais, empresas transnacionais, veículos de comunicação de massa, comunidade epistêmica, assim como, por exemplo, também a comunidade científica, possa realizar ações, sentir a obrigação de realizar ações voltadas para a proteção social e para a garantia da proteção universal do direito humano à saúde. Vez que é através da sua implementação que a obtenção de vários outros direitos humanos básicos podem ser obtidos e direitos humanos que são componentes do mínimo existencial, como aqui chamamos uma doutrina brasileira, como é o caso, por exemplo, do direito à educação. Então, é claro que nós temos inúmeras violações desse direito e inúmeros desafios a serem enfrentados. E aí, no artigo, eu coloquei alguns desses desafios de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde. Como, por exemplo, menos da metade da população mundial tem acesso a cuidados médicos básicos completos, sendo que todos os anos mais de 100 milhões de pessoas são levadas à pobreza porque têm de pagar pelos serviços de saúde de seus próprios bolsos. Enquanto a gente ainda tem medicamentos essenciais completamente inacessíveis para a maioria da população global e muitas doenças que são consideradas, em alguns casos, fatais, poderiam ser evitadas se nós tivéssemos os cuidados básicos de saúde de forma distribuída, de forma adequada. Então, o direito humano à saúde ainda encontra desafios para serem implementado, mas também encontra subsídios para sua implementação de forma de parcerias globais, ou no formato de parcerias globais, que é justamente o que prevê o ODS 17 da Agenda 2030, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, como uma forma de responsabilidade internacional para a obtenção desse direito e de todos os direitos humanos básicos derivados do direito humano à saúde. Então, meu artigo visa, primeiramente, analisar o comentário geral de número 14, emitido pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, que aborda o conceito e a importância do direito humano à saúde, para, em seguida, demonstrar a necessidade de progressão, de concessão de forma progressiva desse direito que é considerado tanto humano quanto fundamental, para implementar os outros direitos e, com isso, garantir a dignidade da pessoa humana de forma objetiva e completa. E, por fim, quais são as iniciativas internacionais para a implementação desse direito que são baseadas nos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que já têm sido implementadas. E de que forma elas podem ser conjugadas com o ODS 17, que é para parcerias globais. Então, primeiramente, com o comentário geral de número 14, foi observado que o comitê emitiu esse comentário no ano de 2000, ou seja, muito antes de qualquer tipo de pandemia que a gente teve em 2020, conceito, portanto, que teve de ser atualizado a partir de um estado pandêmico a partir de 2020, que se estende concretamente por saúde todas as ações governamentais ou não que são associadas a esse direito, de forma obrigatória, jurídica ou extrajudicial, apesar de esse comentário ser, assim como a própria Agenda 2030, um instrumento considerado de soft law. Então, ele serve para a interpretação desse direito, para a interpretação de outros tratados internacionais a respeito dessa matéria,
mas também serve como trabalho para a implementação de novos instrumentos que não são nem estão nele mesmo, para monitoramento e fiscalização do próprio comitê. Então, é para criar literatura jurídica a respeito dos direitos humanos e dos direitos sociais, a partir de uma análise mais aprofundada do comentário, assim como se faz também da agenda e da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, já que todas têm caráter de declaração, ou seja, não vinculante. Então, os representantes do comitê fizeram isso e pediram, clamaram para que o direito à saúde tivesse o respeito pleno entre a comunidade internacional por conta de seu escopo de proteção ser muito amplo. Ou seja, abre aspas, porque essa frase é do comitê. Toda pessoa tem o direito de desfrutar do nível mais elevado possível de saúde física e mental. E, para tanto, tem que ter ou obter, por meio de parcerias com os estados e atores não estatais, uma diminuição da morte-natalidade e da mortalidade infantil e a obtenção do desenvolvimento são, sadio, físico e mental das crianças. A melhoria do aspecto da higiene do trabalho e do meio ambiente, a prevenção e o tratamento das doenças epistêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta por essas doenças e a criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em caso de qualquer tipo de enfermidade. E esses valores foram sendo aperfeiçoados conforme o tempo foram passando e, obviamente, atualizados conforme o tempo foi passando, já que nós fomos criando novas oportunidades de trabalho, como as colegas anteriores disseram, mas também de vivência numa comunidade. E, é claro, sofremos aí no período de 2020 em diante uma pandemia, então nós tivemos de atualizar quais seriam as exigências para as instalações, bens, serviços e, inclusive, de saúde pública. Como programas governamentais apropriados, quais seriam os elementos básicos à manutenção desta saúde pública. Diante desse cenário obrigatório do direito humano, ou diante desse cenário essencial do direito humano à saúde, é preciso falar de que forma se obtém a realização progressiva desse direito, já que o direito à saúde é um direito humano de segunda dimensão e que, por conta disso, é prestado pelo Estado, chamado de direito prestacional. Com efeito, são muitas oportunidades e um amplo alcance que os Estados-partes têm de conseguir essa implementação de forma adequada. Mas é importante entender que, para a compreensão de todos os outros direitos sociais, se deve levar em consideração o direito humano à saúde e, principalmente, já que é um direito prestacional pelo Estado, os recursos financeiros necessários para implementar as suas obrigações. Então, é um pacto, aquele comentário geral de número 14, que diferencia os estados, sim, em razão das suas condições econômicas, para garantir um nível de proteção equivalente com respeito aos direitos humanos e direitos sociais, o que obviamente está incluído o direito à saúde, mas também o direito à não discriminação nos cuidados à saúde, o acesso a medicamento, a distribuição equitativa de medicamento, estabelecimentos de saúde, bens e serviços de saúde, desenvolvimento, enfim, de toda uma estratégia nacional e internacional para a obtenção desse direito. Por isso, e exatamente por conta disso, a gente já tem diversas iniciativas internacionais visando essa implementação de forma progressiva através de parcerias. Entretanto, essas iniciativas, e aí já arrumando para a conclusão do meu artigo, essas iniciativas são necessárias e são essenciais de se obter ou de se ter através de uma implementação pensada no ODS 17 da Agenda 2030. E não como de qualquer forma obtida, mas sim através de uma responsabilidade da comunidade internacional pela cobertura universal de saúde. Desde 2015, nós temos a Agenda 2030, que traz diversos mecanismos internacionais de obtenção do desenvolvimento sustentável, e entre eles o ODS, por exemplo, 1.3, a meta 1.3, que nos impõe, inclusive, a obtenção do direito à cobertura universal à saúde. E vale ressaltar que diversas outras metas e diversos outros objetivos se conectam diretamente à saúde, como, por exemplo, o combate à pobreza, a base de cuidados de saúde necessária para a segurança alimentar, a coesão social, redução da desigualdade,
a inclusão de diversas pessoas no campo dos direitos humanos do trabalho, todos esses estão, de alguma forma, relacionados à cobertura universal de saúde. Então, pode-se concluir que esse direito humano e fundamental à saúde recebeu alta prioridade na Agenda 2030. Até porque nós temos ODSs que se conectam e que falam sobre saúde de forma expressa. ODS 14, reduzir a mortalidade infantil; ODS 5, melhorar a saúde materna; 6, o combate ao HIV, à AIDS, à malária e outras tantas doenças. Então, a gente tem, sim, um arcabouço geral, além do ODS 3, que é o próprio direito à saúde, que convoca os estados para alcançar isso, para tentar ter uma base para a implementação desse direito, através de programas universais de saúde por meio de políticas públicas sociais. Mas aqui me interessa, com especial atenção, o ODS 17, que é o ODS de parcerias globais, que é um ODS super importante para a proteção social global, pois significa, em última análise, a obtenção de esforços substanciais de modo cooperativo e colaborativo que são necessários para a criação de programas de cooperação para o desenvolvimento sustentável, o que, por óbvio, engloba também o acesso à cobertura universal de saúde. E a conclusão é que, sem o apoio de parceiros estrangeiros, com cooperação e colaboração, muitos governos, principalmente no sul global, terão dificuldades para a implementação progressiva de proteção social básica, incluindo os serviços de saúde. Portanto, atualmente, a Agenda 2030 traz uma importante contribuição, uma importante concretização para o direito à saúde e traz uma importante necessidade, na verdade, de contribuição dessas parcerias globais para a implementação de forma universal. Ao mobilizar esses esforços para uma parceria global, é uma formalização de um documento internacional, ainda que ele seja de soft law, voltado aos direitos humanos básicos para a implementação do direito ao desenvolvimento, principalmente na vertente sustentável. Então, a Agenda 2030 nada mais é do que um fomento, de que um fortalecimento do espírito da solidariedade global através de uma governança, através de participação ampliada, através de soft law, que é, sim, de crucial importância para a obtenção de todos os outros ODS e das metas para transformar, como já é o lema da declaração da Agenda 2030, para transformar um mundo num lugar melhor, sem deixar ninguém para trás. Eu vou deixar no chat, como pediu o professor Tiago, meu e-mail para contato, até porque eu faço parte, sou vice-coordenadora de um grupo de direitos humanos e vulnerabilidades aqui na Unisantos, que eu faço o convite a todos que tiverem interesse para, a partir do próximo semestre, discutirem conosco temas de suma importância como este. Obrigada, gente. Muito obrigado, professora Gabriela. Uma alegria sempre. Bom, vamos passar para a última apresentação do nosso painel. Isabelle Cristine Moraes, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, o consumo consciente e suas repercussões para a indústria da moda. Ó, Fashion Law aí. Uma análise sobre a ótica ambiental. Por favor, Isabelle. Olá, bom dia a todos que estão no Brasil, boa tarde para os que estão em Portugal. Eu pedi só licença aqui enquanto eu tento compartilhar a tela. Acho que dá uma travadinha assim que abre. Bom dia a todos, meu nome é Isabelle, como o professor Tiago falou. Por mais que eu seja hoje mestrando da Unesp, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, eu sou da casa da FRN, como o professor Tiago então é uma alegria muito grande poder escutar um sotaque como o meu aqui em terras paulistas, que eu não escuto, então é uma alegria muito grande poder ver esse sotaque. Como o professor Tiago falou, o título do meu trabalho é o consumo consciente e suas repercussões para a indústria da moda, uma análise sobre a ótica ambiental. E para contextualizar e introduzir o trabalho, querendo ou não, já estamos numa avançada hora e todos os colegas falaram da Agenda 2030, falaram sobre a questão ambiental, que não tem como fugir disso, não tem como sair desse escopo. A Revolução Industrial, ela trouxe avanços tecnológicos sem precedentes. E isso veio com um custo. Esse custo ambiental foi significativo.
Então, a queima de combustíveis fósseis que alimentou máquinas, que teve a expansão industrial, que resultou em níveis alarmantes de poluição de ar e de água, além de desmatamento, exploração descontrolada de recursos naturais, tem um quesinho de indústria da moda aí. Por quê? Porque o ritmo de produção e o de consumo aumentou desenfreadamente. Isso mediante até novas técnicas de manufaturas. Mas, a partir dessas novas técnicas, tudo se tornou descartável. E o consumo que, via de regra, era destinado para suprir apenas as necessidades básicas, ele passou a ser motivado em prol de status, satisfação pessoal, da ganância. E dentro de um contexto, embora num senso comum a gente até pense, a industrialização e degradação ambiental não tem muito a ver imediatamente com a moda, na verdade, esse impacto ele é mais que óbvio, ele é uma infeliz surpresa. A democratização da moda no século XX adquiriu uma grande relevância para a indústria têxtil, que fez com que o volume intenso de produção contribuiu intensamente para o impacto ambiental. Hoje, o elemento que impulsiona o mundo têxtil e esse consumo em massa, ele é centralizado no fast fashion, que é um termo do vernáculo inglês que significa moda rápida, que nada mais é que o estímulo para a existência de modismos e a banalização de modas anteriores. Esse modelo de negócio barato, ele faz uma roupa de baixa qualidade. Então, ele incentiva um ciclo incessante de compra e descarte. E assim, a lucratividade da indústria têxtil, ela passou a ser e depender de uma produção exacerbada de lixo. Ao longo do processo intensivo de produção de roupas, existe a utilização de agrotóxicos, de elementos químicos, e isso afeta o ecossistema, gera resíduos poluentes, e existe um alto consumo de energia em matérias-primas, como a água, que, mediante a irrigação excessiva do algodão, tem uma dinâmica extremamente danosa ao meio ambiente. E tanto existe a poluição da atmosfera, com a liberação de dióxido de enxofre, gás carbônico, que gera chuva ácida, que piora o efeito estufa. Também tem a poluição no solo e nas atmosferas, que é por meio das infiltrações de água contaminada. E, atualmente, o ramo da moda ele é responsável por 10% de todas as emissões de carbono. E ele é o segundo maior consumidor de abastecimento de água do mundo, secando e poluindo os recursos hídricos. E aí, onde entra o Brasil nisso? O Brasil, ele descarta mais de 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis por ano, que lembra bastante os colegas da última apresentação que falaram sobre esse descarte de lixo. Roupas velhas, retalhos da indústria da moda, peças de couro, elas compõem essas mais de 4 milhões de toneladas. E esse índice de descarte, ele é feito pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Eles consideram que isso é reversível, ou seja, existe uma solução. Por mais que existam até mesmo componentes químicos e de tecidos e tinturas que estão contaminando o ambiente. O Brasil ele ainda é o segundo maior produtor de calça jeans do mundo, sendo o terceiro maior consumidor desse serviço. E assim, mais de 700 mil toneladas de corantes são produzidas, que são usados e descartados nos rios, causando diversos problemas ambientais. E para enfrentar esses problemas, foi essencial repensar no modelo atual de consumo e de produção. E de forma forçosa, até subjetiva, isso ganhou novos contornos e uma nova notoriedade a partir das circunstâncias que veio da pandemia de 2020, do Covid-2020. Ela antecipou e até potencializou mudanças que já estavam em curso. Porque com as lojas fechadas, sem que o consumidor pudesse lá retirar os grandes estoques dessas roupas, a indústria têxtil teve que romper com a cadeia produtiva e acompanhar uma nova tendência do ramo da moda. E apesar de a gente viver infinitas possibilidades de consumo, a gente tem que lembrar que os recursos ambientais são limitados. Então, a moda sustentável não é uma opção desejável, mas é uma necessidade imperativa. E se, por um lado, houve um crescente mercado de roupas mais acessíveis economicamente, com a maior variedade de estilos, no outro lado se constatou um alto custo ambiental. Note-se que, ao mesmo tempo que a produção de roupas ela aumentou no decorrer dos anos, as pessoas utilizam essas roupas em um menor período de tempo, que é esse um aspecto prático do consumismo. E aí que entra o conceito do lost summerism, que esse modo de consumo ele nos convida a repensar novos hábitos de compra, buscando alternativas com menos impacto ambiental. Isso inclui por optar por roupas de melhor qualidade, maior durabilidade, priorizar materiais recicláveis, apoiar marcas comprometidas com práticas sustentáveis, e também envolve reduzir o consumismo, reutilizar e reciclar sempre que possível. E adotar essa filosofia do low summerism significa fazer escolhas que não beneficiam apenas meu guarda-roupa,
mas sim o meio ambiente. Ao repensar a forma que a gente consome, a gente pode ajudar a reduzir essa pegada da indústria da moda, contribuindo para um futuro mais sustentável. A construção de uma indústria da moda mais sustentável, ela pode se seguir de diversas formas. E com isso, dentre as formas que podemos ver, existe a produção mais limpa, que não deveria ser sequer uma opção, porque isso envolve o uso de filtros e equipamentos adequados, uma avaliação topográfica dos solos, medidas que são cruciais para minimizar o impacto ambiental. Existe a inovação tecnológica que ela possui um papel vital, que é a otimização dos processos produtivos, a utilização de energias renováveis, tecnologias que são muito eficientes. O outro conceito importante é o slow fashion. Esse modelo ele prioriza a produção em pequena e média escala, utiliza matérias-primas locais e de alta qualidade e valoriza as técnicas tradicionais. Um exemplo disso seria um crochê, um macramê. O slow fashion ele promove a durabilidade e a sustentabilidade, em contraste com o consumo rápido, que prega o fast fashion. Além disso, o marketing verde, social, e como exemplo eu trago a Natura, ela se torna um diferencial competitivo importante. As marcas que elas adotam as práticas sustentáveis, elas não só atraem consumidores conscientes, mas também se destacam no mercado e criam uma imagem positiva e responsável. Não é à toa que as marcas orgânicas, sustentáveis, eco-friendly, cruelty-free, elas vêm ganhando espaço e elas fidelizam clientes. E, por último, também destaco a tendência crescente dos brechós, que são o reuso de roupas de segunda mão, que popularizou não só pelo aspecto econômico, mas também pela busca e a garimpagem de peças raras e exclusivas. Os brechós, eles promovem a sustentabilidade e eles prolongam a vida útil das roupas e reduzem o desperdício. Agora, onde entra o direito nessa história, né? Só falei de moda de roupa até então. Antes de mais nada, é necessário compreender e diferenciar o microbem do macrobem. Isso porque nossas ações individuais têm um impacto direto no bem-estar coletivo. Enquanto o microbem ele considera os recursos naturais de modo individual e com um valor variável mediante a sua utilidade e assim respectivo potencial econômico, o macrobem ele percebe a integração entre os recursos naturais e os elementos da natureza, ou seja, na condição do macrobem, o meio ambiente ele é um bem de característica indivisível que não se pode levar em consideração elementos como o valor econômico. E a partir de tal classificação é que surge o bem jurídico que é objeto de tutela do direito ambiental, que é o equilíbrio ecológico, o macrobem. E assim prevê o artigo 225 da nossa Constituição, que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Na constitucionalização da proteção do meio ambiente, foi necessário ver que existe um amparo holístico e ampliado que se orienta entre as entrelinhas numa reorganização do relacionamento entre o ser humano e o meio ambiente. Esse artigo constitucional, ele reforça a responsabilidade para que todos nós, incluindo empresas, indústria da moda, que temos na promoção do desenvolvimento sustentável. É um chamado para que a gente alinhe nossas práticas e a proteção do meio ambiente, assegurando que nossas ações não comprometam nem hoje, nem o futuro das gerações o futuro das gerações. E no contexto da moda, isso implica em escolhas sustentáveis. E falando de equilíbrio ecológico, a indústria da moda, no sentido empresarial, tem um papel crucial em adotar normas, regulamentos, práticas sustentáveis. E toda vez que não pode esquecer que o artigo 225 da Constituição, ele também expressamente aduz o dever do poder público de defender e preservar o meio ambiente. Afinal, ele não pode se deixar no liame subjetivo de esperança que o homem adote a prática sustentável, que o homem e as empresas adotem essa prática. Ao contrário, precisa haver sanções para os que não atuem de acordo com o padrão ecológico firmado e posição internacional do Brasil, seguindo diretrizes constitucionais e também normas e acordos internacionais. Com isso, as normas e as regulamentações ambientais são essenciais para promover a moda sustentável. As leis específicas, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, elas impõem a obrigação das empresas para reduzir, reutilizar, reciclar resíduos, e na moda isso pode significar um incentivo ao uso de materiais recicláveis. Além disso, as normas que regulamentam o uso de substância química nociva nos processos produtivos são vitais para reduzir a poluição ambiental.
Para que essas normas sejam eficazes, a aplicabilidade das normas deve ser garantida por meio de políticas públicas que sejam robustas. E isso não envolve apenas a criação de leis, de normas, de regulamentos, mas também a implementação de programas de incentivo para práticas sustentáveis, como o subsídio para tecnologia limpa, apoio a pequenas e médias empresas que adotam um modelo de negócio sustentável, e o controle e a fiscalização são igualmente importantes. O poder público ele deve assegurar que as normas sejam cumpridas através dos seus órgãos reguladores, como o IBAMA, as secretarias estaduais e municipais, inspeções regulares, auditorias ambientais e auditorias internas, sistemas de monitoramento, são todas ferramentas que são essenciais para verificar o cumprimento das leis e identificar infrações. Além disso, as penalidades rigorosas para violadores de normas ambientais são extremamente necessárias. E dentre as leis e resoluções nacionais, existem muitas, como o Código Florestal, a Política Nacional do Meio Ambiente, várias resoluções do CONAMA, e a moda sustentável ela vai depender de um esforço coordenado entre o poder público e a sociedade. Isso porque o meio ambiente é um dever de ambos. E os regulamentos internacionais, por óbvio, também desempenham um papel fundamental na promoção da moda sustentável. Existe a certificação global Textile Standard, que é o GOTS, que ela assegura que os têxteis sejam produzidos de uma forma orgânica e sustentável. Além disso, o Acordo de Paris e as iniciativas da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, eles promovem a redução da emissão de carbono e a adoção de práticas industriais sustentáveis globalmente. E a moda sustentável, ela está diretamente relacionada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estão na Agenda 2030, que é das Nações Unidas. A ODS 12, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 12, ele trata do consumo e produção responsável. E ele incentiva práticas sustentáveis na produção têxtil e na gestão de resíduos. A ODS 13, por sua vez, ela aborda uma ação contra a mudança do clima e incentiva a redução das emissões de gases de efeito estufa na indústria da moda. Infelizmente, o Brasil ele tem apresentado um retrocesso, tanto na ODS 13 como na ODS 12. Não apenas não tem tido um padrão, estamos há 6 anos aí para 2030. Então, ao fim, embora o consumo consciente ele possa, e as práticas de slow fashion, como uma partir de uma consciência consumidora, seja essencial, é a combinação dessas práticas a partir da aplicação eficaz de normas ambientais, com controle e fiscalização rigorosos, que vai permitir uma construção da indústria da moda sustentável. E se o Brasil ele adotou uma posição, uma orientação de seguir as práticas da ONU, metas essas que elas foram colocadas e mantidas sem alteração, de acordo com o IPEA, é necessário que isso esteja um avanço. Então, a gente precisa de um esforço conjunto não só entre consumidores, mas também do próprio governo em adotar essas políticas e fiscalizar e controlar a fim de conseguir atingir esse objetivo. Existe uma frase de uma autora que foi basicamente uma que eu mais busquei nesse trabalho, que é a Lilia Berlin, que ela fala assim: a estética deve novamente andar de mãos dadas com a ética e o ambiental jamais pode ser desassociado do social. E isso consiste o quê? Que idealizar a moda e praticá-la de forma sustentável consiste em recuperar a finalidade do vestir. E a indústria da moda é muito importante como uma forma de nós podermos alcançar, seja como consumidores, seja buscando a partir de políticas públicas e o governo agindo a partir da ação dessas políticas públicas para conseguir um meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado, não só como nossa Constituição diz, mas também com o preceito internacional que estamos seguindo. Agradeço pela palavra e tentei ser rápida pelo avançar da hora. Muito obrigado, Isabelle. Feliz também de ouvir o nosso sotaque aqui nos eventos do Iberoju. Bom, pessoal, nós já passamos alguns minutos em virtude do efeito cascata, né? Mas foi uma alegria participar de mais um evento do Iberoju. Todas as palestras foram de excepcional nível. Deixo aqui meus parabéns, que vocês possam publicar os trabalhos científicos decorrentes dessas apresentações, para que todos nós possamos ter acesso e divulgarmos, né? Já que são questões absolutamente práticas do nosso dia a dia. Afinal, todo mundo usa alguma roupa aqui, todo mundo já buscou reparo de algum produto, ou todo mundo trabalha, e todos nós estamos preocupados com o meio ambiente, principalmente nesse cenário de mudanças climáticas,
como o Rio Grande do Sul está experimentando e como inúmeros outros países, infelizmente, passam por tragédias climáticas indiscutivelmente. Mais uma vez, vejo aqui a querida professora Vera, amiga também de longa data e companheira da vida acadêmica, sem dúvida alguma. Então, agradeço o professor Fábio, a professora Caterine Maia, queridíssima, e a todos os que fazem o Iberojur. Assim como no painel anterior, eu vou também pedir que abram as câmeras na medida do possível e pedir a Rayane ou quem tiver aí na gestão para fazer um print, por favor. E professor Tiago, E vamos sorrir aí, viu, pessoal? pode ir para o pessoal. Pode. Pronto, já tirei print. Pronto, ok. Pessoal, então encerramos aqui o nosso painel. Parabéns a todos e todas. Forte abraço. Saúde para todos. Um abraço. Tchau, tchau.